tem um conceito que é bem subjacente, que lá na frente, no nosso módulo 2, quando a gente estiver compreendendo um pouco mais fenômenos psicopatológicos, e quando eu falo fenômenos psicopatológicos, eu não estou falando de quadros nosológicos de psicopatologia, estou falando de fenômenos, de processo, desse ser doente, não doente, de doença. Então, fazer uma avaliação desse ser, tem um conceito que fica, às vezes, muito explícito nessa compreensão heideggeriana, mas não só heideggeriana, que é essa compreensão de uma vida inautêntica, ou seja, da inautenticidade, esse famoso ser e não ser. Vamos pensar que esse ente, ele se constitui, né, com outros entes. Nós nos constituímos na relação com o outro, e nós constituímos o outro a partir da relação conosco. Desde uma palavra que a gente aprende, há uma sensação que nos dá, há um sentimento que nos vem, há uma experiência que tatua a nossa alma, nós estamos na relação com o outro, né? Inevitavelmente. E uma das coisas que a gente precisa compreender é como é que está essa relação. Como é que está essa relação para eu compreender como é que está a relação que eu tenho comigo. Olha só, eu não estou falando da relação com o outro, estou falando da relação que eu tenho comigo. Esse ser e não ser, esse querer uma coisa e fazer outra, esse me comportar de uma forma para agradar fulano e para me desagradar, mas aí tem Beltrano que eu tenho que agradar e ao mesmo tempo não agrado. Então, uma confusão aí nessa relação com o outro, que muitas vezes o que a gente acaba tendo é uma vida inautêntica. O próprio termo, né, dessa inautenticidade vai nos dar essa sensação de viver e não existir. Como assim, Luciana? Viver. Eu acordo, vou trabalhar, vou cuidar do menino, vou fazer tal coisa, vou para tal outro espaço, vou, sei lá, fazer X coisas. Passo o dia vivendo isso, e aí durmo. E aí, no outro dia, começa tudo de novo. Isso é viver. Isso é viver. Um dia depois do outro. É ter vida. É viver, no final das contas, é ter vida. Isso não significa que eu estou existindo. Isso não significa que eu me externo, né, no sentido do ex-estere. Isso não significa que eu estou tendo relações saudáveis. Isso não significa que eu estou afetando e sendo afetado. Isso não significa que eu estou parando para pensar sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre as consequências dessas escolhas, sobre o sentido da minha vida. Eu vivo os dias, mas muitas vezes eu não me pergunto qual o sentido da minha vida. E não quero provocar ainda mais angústia em vocês, né, nem em mim, mas é muito comum que os pacientes cheguem de uma forma explícita ou não, chegam com essa pergunta, né, qual o sentido da minha existência. Então, que seja por um relacionamento, que seja porque se deu mal em alguma situação, por algum término, alguma finitude, alguma morte existencial concreta, algum processo de enlutamento, que seja por uma queixa de alguém, enfim, vai chegar para a gente no setting e, de alguma forma, essa pergunta ela vai estar lá, em algum lugar. Né? Então, assim, qual o sentido da minha vida? Então, vamos já começar a abrir os nossos olhos para essa indagação. Lembra que a gente falou agora há pouco que constantemente o homem, o ser humano, se interpela. Constantemente a gente dialoga com a nossa existência. Constantemente a gente se pega perguntando sobre o que é que eu estou fazendo aqui. Né? E quem não pergunta, está na hora de perguntar. Então, quando a gente fala da inautenticidade, no final das contas, é a gente pensar sobre se o que eu estou fazendo, né, primeiro o que é que eu faço, por que que eu faço, com que intenção que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo, né, porque o que é que tem acontecido, principalmente na contemporaneidade, nos nossos dias atuais, é uma sensação de automatismo, de engessamento, de
não pensar sobre a própria vida. Então, estamos muito automatizados, né? Agora há pouco a gente estava terminando o primeiro momento da aula, falando justamente sobre o nosso dia ser constantemente voltado ao futuro. A gente se abre a possibilidade, mas já pensa na possibilidade, já quer que ela aconteça agora. Porque vivemos no imediatismo, vivemos para produção e vivemos um mundo absolutamente capitalizado. Então, nos tornamos muito automáticos. Eu não sei se vocês aqui já viram, se alguém já viu, um curta, eu vou colocar aqui o nome do curta, eu espero que em algum momento vocês possam ver, chama I Like. É um curta, né? Coloca lá no YouTube, quem não viu ainda, I Like, né? Para pensar sobre a vida, sobre esse automatismo, né? Pensar como estamos. E esse como estamos, principalmente, como eu disse, né, na contemporaneidade, nos nossos dias pós-modernos, atuais, nos leva a sermos seres que muitas vezes adoecemos. Eu não estou falando de uma doença como um quadro, como um transtorno, não, tá? Para essa compreensão existencialista e heideggeriana, que foi o autor que a gente elegeu para hoje, a doença nada mais seria do que um processo de inautenticidade. Então, vamos pensar em doença como um processo de inautenticidade. Então, o que a gente busca na pessoa que está ali diante de nós, no setting terapêutico? Compreender qual é o processo de ser dele ou dela. Qual é o processo que o ente que está ali na minha frente, ele faz para existir. Né? Por isso que a gente chama muito de modo de ser e de estar no mundo. Então, no final das contas, a gente busca os processos do ser do ente, não é doente junto, é doente separado. Tá? E muitas vezes esse processo que esse ente, essa pessoa que está ali, né, na presença comigo, que aquela pessoa está ali manifestando-se, muitas vezes o processo que aquela pessoa faz é um processo dos quadros nosológicos de psicopatologia. Por quê? Por que isso? Porque é o que a gente está acostumado. No momento que eu estou infeliz, muitas vezes eu chamo isso de depressão. Nossa, Luciana, você está dizendo que não existe depressão? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que muitas vezes eu estou infeliz e eu nomeio isso de depressão. Foi só isso que eu disse. Muitas vezes eu estou preocupada e eu chamo isso de ansiedade. O que eu estou querendo dizer é que na sociedade há um privilégio da doença. Há um privilégio que uma vez que eu estou doente, é como se eu recebesse ali uma chancela, muitas vezes. Então, socialmente, né, a gente tem aí uma ambivalência. Então, socialmente, ou sou imputado, porque eu tenho uma doença, né? Então, assim, eu não posso, eu tenho que ter um benefício X porque eu tenho doença Y. Desculpa, mas muitas vezes isso acontece. Por outro lado, há muitas vezes, isso, a história da psiquiatria, que não me deixa mentir, há muitas vezes uma marginalização daqueles que manifestam um jeito de ser que é diferente do meu jeito de ser. O Jasper chamava isso de compreender o incompreensível. Então, se o paciente está falando uma coisa que eu não entendo, eu já digo que o discurso dele está desorganizado. Está organizado para ele. Para ele está organizado, para ele faz sentido. Mas eu não consigo compreender, eu digo que é desorganizado. Né? Então, assim, desorganizado para quem? A partir de quê? De qual valor? Né? De qual ciência que está permeando, que está nomeando, que está diagnosticando? Tem um livro do Sauri que é maravilhoso, eu tenho ele aqui em algum lugar. Não sei se está aqui, porque eu deixo aqui os que eu mais uso, enfim. E aí esse livro do Sauri chama O que é diagnosticar em psiquiatria, um livro excelente, que nos faz pensar justamente o que a gente anda diagnosticando. Entre outros, porque a gente, na hora que a gente está com o paciente, a gente não sabe nada do futuro do paciente, a gente sabe pouco ou quase nada do passado do paciente, a gente sabe só o que o paciente está elegendo nos contar, que a gente já viu hoje, que pode ser inclusive um não ser, que pode estar nos mostrando justamente o que ele nem é. E aí, a partir disso, a gente vai e diagnostica. Né? Eu estava fazendo supervisão de um caso agora há pouco,
que o adolescente é visto como uma doença. Ele não é visto como uma pessoa, ele é visto como uma doença, nitidamente. Ele se relaciona como doença, as pessoas se relacionam com ele como se relaciona com uma doença, e não entra em contato nele. E cá para nós, eu acho que ele não tem nada. Ah, Luciana, você é antidoença? Não é que eu seja. Eu compreendo, inclusive, que a gente precisa, em alguns momentos, fazer uso de psicotrópicos, de remédios psiquiátricos, sem dúvida nenhuma. Não estou desconsiderando a parte biológica. Inclusive, eu tenho especialização em neuropsicologia. Eu precisava, pasmem, mas eu sou neuropsicóloga. Por formação, um carimbinho lá no CRP e tudo mais. Por quê? Porque eu queria compreender essa dimensão biológica. Eu queria entender o que é o frontal, o que é o temporal, o que faz, o que essas células, essas funções, o que acontece aí na cabecinha da pessoa, o que isso pode trazer. A gente precisa, inclusive, fazer leituras e compreensões de psicofarmacologia, só para a gente minimamente compreender o efeito daquela medicação no momento que a gente estiver com o paciente. Então, não desconsidero isso, não estou dizendo que isso não tem que existir. Eu só acho que isso não pode ser o privilégio do conhecimento. Eu só acho que a gente não pode colocar isso em primeiro plano e deixar toda a existência do meu paciente em um segundo plano ou em detrimento dele. Então, esse é o ponto. E para essa compreensão existencialista, assim, essa proposta que o Heidegger traz para nós, é de pensar o ser humano e a sua existência, e muitas vezes, como esse processo de vivido, ser um processo que vai engessar a pessoa. Esse processo é um processo onde, no final das contas, você não se permite, por N motivos, você não se permite ser, você não se permite existir. Você vive um dia depois do outro e não se atém aos seus sonhos, aos seus desejos, aos seus projetos, ao que você muitas vezes até gostaria de ser. Como é curioso, né? Eu gostaria de ser, eu gostaria de fazer. E aí a gente vai como dizer, é como se a gente fosse morrendo, existencialmente falando, sabe? É como se a gente vivesse em luto de nós mesmos. Isso dá até uma poesia, né? Nessa vivência do cotidiano. E por que a gente faz isso? Por vários motivos. Um deles que o Heidegger traz, que o Kierkegaard vai trazer, lá na frente ele vai ver Kierkegaard, eu acho que umas 2 aulas para frente, a próxima vai ser com Dmitri, sobre fenomenologia e Merleau-Ponty. Depois a gente entra no existencialismo com Kierkegaard, vai ser com a professora Andréa, que é lá de Goiânia. Próxima aula, Piauí, depois Goiânia. A gente vê com Heidegger, a gente vê com o Sartre, lá na frente, Sartre não abre mão, tem que ser eu. E a gente vai ver outros autores, mas assim, um dos motivos que a gente vê é quase que uma despersonificação. É como se nós deixássemos de sermos nós, é como se nós tivéssemos um eu perdido, justamente por nos diluirmos na massa. Num coletivo, não estou falando coletivo enquanto comunidade, enquanto viver com o outro, enquanto uma compreensão de sociedade, não estou falando nisso. Eu estou falando do coletivo enquanto massa, sabe? Enquanto massa, assim, tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. Ei, aí vai, todo mundo fazendo igual. Sem parar para pensar, é isso que eu quero fazer? Eu tenho o quê? Fazer isso? Né? Por quê? Para quê? Com que sentido? Isso é vida? Né? Isso pode até ser vida, mas talvez não seja existência. Então, a ideia de inautenticidade que o Heidegger, que o Heidegger vai trazer para nós é essa compreensão de como estão sendo os meus dias e como é que está a minha vivência de mim, né, enquanto entidade no mundo, o famoso ser aí, o famoso ser o aí, né? Então, essa ideia de inautenticidade, para as compreensões que a gente tem de processos de adoecimento, que a gente vai estudar um por um, vários autores, lá no módulo 2, a gente vai Minkowski, Binswanger, Jasper, Medabos, estou com o livro Medabos aqui, muito legalzinho, Angústia, Culpa e Liberdade, maravilhoso, fica a dica, olha o título, Angústia, Culpa e Liberdade. Então, lá na frente a gente vai ver essas compreensões de psicopatologia, porque eu lembrei outra coisa do livro, que eu não posso esquecer depois.
Então, a ideia nem é esses quadros psicopatológicos, mas é pensar no nosso processo de existir. E muitas vezes, nesse processo de existir, eu não existo. E esse não existir é justamente o não ser, é um ente esvaziado de sentido. Vamos pensar nisso. Um ente esvaziado de sentido, um ente que não existe. E cá para nós, eu fazendo isso, eu vou me tornar isso. Eu deixando de existir, eu sendo um ente esvaziado, é quase como se eu fosse esse grampeador. Então, muitas vezes, uma das coisas que me faz ser um não ser é justamente no momento que eu me massifico, que eu me torno desprivilegiada de sentido de mim mesmo. Então, eu perco o elo comigo. Então, eu vou viver só a massa, eu vou fazer o que todo mundo faz, eu vou ser o igual. E com isso, o que é que eu faço? Eu me alieno de mim mesmo, da minha existência, das minhas possibilidades, das formas que eu tiver de existir, de ser no mundo. Eu me coisifico. Lá na frente a gente vai estudar Buber, a gente vai ver muita relação eu, tu, eu, isso. E muitas vezes a gente tem relação com a gente, que é de coisa. Eu tenho relação, eu, isso, muitas vezes comigo. Eu me trato muitas vezes como coisa. Então, esse processo de coisificação, de objetificação, eu ajo e reajo no mundo como se coisa, objeto eu fosse. E, ao mesmo tempo, eu passo o quê? A me distanciar de mim. E, repito, por vários motivos. Às vezes por me massificar, às vezes por não me reconhecer, não saber o tamanho que eu tenho, muitas vezes por permitir, né, que alteridades, que outras pessoas façam isso por mim. Quando eu falo de pessoas, eu falo também de instituições. E muitas vezes a gente se torna inautêntico também, porque não é fácil pensar sobre si. Agora, quando a gente estava falando de processo de escolha, de angústia, de decidir a própria vida, de assumir as escolhas da própria vida, de reconhecer que o outro também tem suas escolhas e que às vezes a escolha do outro não sou eu, e que eu também não tenho que escolher o outro. Nunca para nós, o outro não precisa me priorizar, eu também não preciso priorizar o outro. Não como moedinha de troca, né? Não, estou dizendo como como dizer, como cerne da existência. Eu não preciso, eu não tenho o quê, não tenho o quê. O outro também não tem o quê. Isso é um aprisionamento. E as relações vivem ferradas, para não dizer outra coisa com F, por causa disso. Porque eu vou o quê? Aprisionando o outro. E muitas vezes eu aprisiono o outro com uma pele de cordeirinho. Eu vou sempre sendo muito solista, sendo sempre muito boazinha, fazendo muito pelo outro, e eu vou só ali, ó, amarrando o outro. E aí, quando eu estou falando outro, pensem no que vocês quiserem, nas relações que vocês quiserem, porque o mecanismo é mais ou menos o mesmo. E o que o Heidegger apresenta para nós enquanto solução? Ele fala desse escutar o apelo do ser. O que é esse escutar o apelo do ser? É estar no nada, é estar no vazio. Mais na frente, quando a gente for ver Sartre, a gente vai entrar em contato com um livro que foi escrito muito próximo do Ser e Tempo, que é o Ser e o Nada, do Sartre, onde vai trazer justamente o nada enquanto consciência. No enquanto passado, a gente falou rapidamente sobre consciência, mas é para a gente pensar justamente que o nada é manifestado na angústia. É nesse momento de angústia que vem a própria morte. Opa, como assim? Desde uma coisa simples do nosso agora, né? Imagina a respiração, a gente puxa o ar, aí para. Aqui é como se fosse uma morte para soltar. Então, constantemente estamos nesse movimento enquanto vida, enquanto existência. Constantemente nós lidamos com a finitude. Igual o exemplo que eu dei agora há pouco, tem duas canetas, eu vou escolher uma, na hora que eu escolho essa aqui morreu. Vivemos isso diariamente. Diariamente. Nossa, eu vou comer cuscuz ou pão? Pão, pronto, cuscuz morreu. Mas não foi só o cuscuz que morreu, foi a minha existência com o cuscuz que foi embora. Isso foi a minha angústia de hoje de manhã, no café da manhã. Mas no meu caso eu fiz o cuscuz mesmo. Então, só para a gente pensar
que, enquanto solução da inautenticidade, o que é simples? É ser autêntico. Isso parece tão libertador, né? É ser um ser autêntico, vivenciando a sua autenticidade. Saber o que se é, saber a sua justa medida, é existir, é ser algo para si e para o outro. É afetar, é ser afetado, é ter consciência de si, do mundo, é se responsabilizar pelas suas escolhas e também saber que afeta e que, de alguma forma, atravessa o outro. Então, diminuir essa distância, eu mundo, né? Porque eu sou no mundo. O mundo me atravessa e eu atravesso o mundo. Nós somos seres de correlação. Isso, ao mesmo tempo que nos traz uma responsabilidade, tem autores que chamam muito do responsible, né, que é a ação de responsabilizar-se, tem até no livro do Iontef, do Gestaltista, que fala muito, ou um pouco, fala alguma coisa a respeito. Então, é essa ideia, enquanto solução para a inautenticidade, eu sei que parece meio óbvio, a solução para a inautenticidade é a autenticidade, mas o que é ser esse ser autêntico? É estar em experiência ativa com o ser. É ter essa compreensão de enquanto ente, né, não distanciar do seu ser, não distanciar dessa autorização que se tem para existir. Isso tudo parece uma poesia, obviamente, eu gosto disso, mas é pensar isso, nessa vida inautêntica enquanto possibilidade de adoecimento. Não esqueçamos disso, lá no módulo 3 a gente vai voltar nisso, pensar na inautenticidade como possibilidade de adoecimento.